Vamos para a primeira tela. Hoje nós vamos falar sobre a terceira chave de acesso para sinais e maravilhas. Nós vamos estudar mais uma chave semana que vem. E hoje a chave ela é tetra, né? Ou ela é tripla. Tem gente aqui ainda, tá? Ela é tetra ou ela é tripla. A chave de acesso que nós vamos estudar hoje é o pão, o perdão e a graça. Vamos falar várias vezes. Nós estamos em 3 sessões, então vocês vão falar pão, vocês vão falar perdão e vocês falarão graça. Amém? Então vamos lá? Pão, perdão e graça são as chaves, são a chave que nós vamos falar. É uma chave que está totalmente relacionada com o pão, com o perdão e com a graça. Amém? Vamos para o texto bíblico. Vocês devem orar assim, Mateus 6, do 9 ao 12. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então santidade é a primeira chave. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, não a nossa. E parece que a quarta-feira completou com o domingo, né, gente? Porque no domingo Deus falou conosco sobre obstinação. Como pessoas obstinadas ficam no deserto a vida inteira. Como Deus não deseja isso para a gente, mas o quanto nós muitas vezes insistimos na obstinação do nosso coração. E nós colocamos o nome de Deus para tudo, até para justificar o que a gente quer. E nós dizemos assim, não, porque Deus falou comigo. Diante disso, qualquer pessoa está isenta de responsabilidade, só que não. Se você está falando que Deus falou, espero que Ele tenha realmente falado, senão você é um mentiroso, e Deus Ele pedirá conta dessa sua mentira, porque você está falando no nome dEle uma coisa que Ele não falou. Então nós aprendemos domingo algo que tem tudo a ver com a quarta passada. Na quarta passada nós aprendemos que não é o nosso reino, e que não é a nossa vontade, e que sujeitar-se à vontade de Deus não é confortável. Quase nunca é o que a gente quer fazer. Quase sempre é sacrificial. E com certeza sempre nos levará para um resultado extraordinário. Porque quando nós estamos na vontade perfeita de Deus, Ele se responsabiliza pelo resultado. A gente só se responsabiliza por corresponder ao que Ele está fazendo. Então venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. E a gente começa a liberar a ação do céu sobre a terra. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós não vivemos uma vida natural. Eu não sei se você conhece, mas eu lido muito com os crentes, né? Então os crentes estão muito sem poder espiritual. A gente vê crente que não tem diferença nenhuma do não crente. E eu não sei como você que ainda não é crente se vê nisso, mas eu acho que você deve achar uma falta de coerência, uma hipocrisia tamanha. Outro dia eu estava falando com a Pretinha, eu disse assim, amor, eu acho que as pessoas olham para os crentes e elas falam assim, meu Deus, como são hipócritas. Como eles falam uma coisa e não cumprem. Como eles pregam uma coisa que não vivem. Como eles estão sentados no banco da igreja, mas eles não têm transformação. E aí você faz o que com um crente que não tem poder espiritual? Ele não tem diferença nenhuma, ele não é sal, não é luz, ele não faz diferença na terra. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não chamou você para fazer o que você quer, Ele chamou você para fazer o que Ele quer. Você e eu somos dependentes de Deus, em algum momento na vida você vai entender isso. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, e perdoa as nossas ofensas, como temos perdoado aqueles que nos ofendem. Percebam que as 3 chaves, é uma chave apenas, elas estão no mesmo período, e elas estão dizendo de uma realidade espiritual. Pão. Vocês estão muito sem poder espiritual. Eu estou ouvindo mais os tambores do que vocês. Então, se o pão, o perdão e a graça são uma chave de acesso, e a terceira chave de acesso, qual é a realidade espiritual que nós vamos aprender nessa noite? Próximo, por gentileza. Todos os dias, você e eu precisamos de pão. E eu não como pão, eu sou alérgico ao glúten, irmão. Todo mundo precisa de comida. Quando Jesus fala de pão, Ele está falando da comida universal. Todos os países, todas as culturas que a gente conhece comem pão. Ele está falando de comida, está falando de refeição. O pão,
ele é uma realidade econômica. Nós precisamos de comida todos os dias. Como vocês estão se sentindo indo no supermercado e vendo que a bandeja de ovo está mais cara que o ovo de Páscoa? Está mais fácil comprar ovo de chocolate hoje em dia do que comprar ovo branco. O café está a preço de ouro, está parecendo a época do colonialismo, quando o café era trocado como se fosse ouro. Deixa eu te dizer uma coisa: se pão, perdão e graça estão na mesma chave, significa que Deus tem responsabilidade econômica com os seus filhos. Não, você não está entendendo. Deus, o Pai, não vai deixar faltar comida, refeição, economia na mesa do seu povo. O pão fala de provisão, o pão fala da morte da nossa fome física, mas também fala da morte da fome espiritual. Quantas pessoas estão buscando em vários deuses, estão buscando no ódio, estão buscando na vingança, estão buscando no racionalismo, estão buscando no ocultismo, aquilo que só Deus pode preencher. As pessoas não estão fazendo isso maldosamente, elas estão fazendo isso porque elas acreditam que tem um vazio, mas elas não estão conseguindo preencher. Então vamos ver se quanto mais a gente fizer, quanto mais a gente ofertar, quanto mais a gente adorar vários deuses, mais a gente vai ficar cheio. Mas a realidade é que vão ficando cada vez mais vazios, porque só Deus pode matar a fome espiritual de alguém. Ele criou você e a mim. Ouça, 7 de setembro, só Deus, o único Deus, pode matar a fome de alguém. Não existe em nós mesmos capacidade de nos sentirmos plenos sem a presença de Deus. Você pode ser o mais inteligente, você pode ser o mais educado e culto, você pode ser o mais rico e poderoso homem e mulher da terra, mas só tem uma pessoa que pode nos encher e nos preencher, e que conhece o buraco vazio que existe em nós. Só Ele sabe as nossas dores, conhece as nossas mazelas, visitou o nosso passado e está garantindo o nosso futuro, e o nome dele é o único Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Ele. Vamos dar honra ao único Deus, o dono dos céus e da terra, do ouro e da prata, aquele que preenche o vazio do tamanho que o homem tem. Alguns foram abusados na sua infância e estão tentando, através da vingança, resolver o problema. Outros foram traídos pelo marido, outras foram traídas pelo marido, e elas estão tentando fazer nos trabalhos contrários que ele pague pelo que fez. Só Deus conhece o tamanho do vazio do seu coração, e não é com vingança, e não é com trabalho, e não é com oferta que você enche esse vazio, mas é com a presença do Espírito Santo. Ele estava lá, Ele viu o que aconteceu, Ele sabe a injustiça que você sofreu. Você não paga pela injustiça que você sofreu fazendo uma injustiça contra alguém, você paga com perdão, pão e graça. Essa é a nossa grande diferença. Nós somos filhos dependentes do Pai, nós precisamos dele para tudo. Como nós precisamos de Ti, Pai. Você nunca chegou a um ponto que você está no limite assim? Porque se você não chegou, eu vou orar para você chegar, porque só nesse ponto que você conhece realmente quem Deus é. Alguém aqui já chegou num ponto que fala assim: minha vida não tem mais jeito? Quem já chegou nesse ponto? Levante sua mão. Quem está nesse ponto, continua com a mão levantada, e nós dizemos: Pai, Sheira Manayadarabás, Pai, Pai, Pai. O Senhor é do tamanho que cabe dentro do nosso coração, apesar de ser o Rei do universo. Nós oramos agora para que o Senhor comece a preencher os vazios, os lugares de limitação, os lugares, ó Deus, onde nós não conseguimos entender, os lugares onde nós chegamos no limite da nossa força, no limite das nossas emoções, no limite da nossa capacidade financeira de prover.
Só o Senhor conhece, Pai. Vem nos encher, Deus. Te convido, fala assim: Deus, eu te convido. Faz por mim aquilo que eu não sei fazer e faz comigo aquilo que eu preciso aprender. Se for fé que você precisa, Ele pode te acrescentar fé. Se for amor, amor. Se recursos, recursos. Ele é o Pai da provisão. Você acredita nessa realidade? Então diga isso bem alto: Deus é o Pai da provisão. Sabe por que a gente repete? Não é porque a gente é papagaio, não. É porque tem coisas que se a gente não repete, não entra na nossa mente e não desce para o coração. Sabe, quando a gente tem que aprender alguma coisa, a gente precisa repetir pelo menos 3 vezes, para ficar no nosso coração, não só na nossa mente. Vamos de novo? Deus é o Pai da provisão. De novo. E se Ele é o Pai da provisão, nada faltará. Então, depois de pedir o pão, está na hora de pedir perdão. É interessante essa realidade, que a reconciliação, ela vem depois da provisão. Porque senão o mundo estaria com fome. Porque o que tem de pecado no mundo, meus irmãos, não é brincadeira. Se Deus condicionasse dar o pão apenas às pessoas corretas, lavadas e remidas no sangue de Jesus, a fome estaria sobre a terra. Mas Ele é um Deus bom, e Ele sabe que sem pão não haverá perdão. E é por isso que quando nós traduzimos essa realidade para o espiritual, nós também conseguimos liberar o perdão, porque antes Ele nos perdoou. Então nós temos um ativo, nós recebemos o perdão, por isso nós podemos dar o perdão. E é por isso que no momento de ofertório dessa casa, deveria ser o momento mais feliz da sua vida, porque você não está com a conta zerada. Porque antes de você entregar, Ele te entregou. Se você acredita que Ele é a provisão, você entrega com alegria e com liberalidade. Mas se você acha que é a força do seu braço que conquista, se você acha que é o seu emprego bom, é o seu intelecto em ordem, se você acha que é você que manda na história e no pedaço, você nunca passou no limite onde ou Deus dava o pão ou você morria. Quantas pessoas chegam na igreja literalmente lascadas, perdidas, destruídas, secas, vazias, sem cura, chegam limitadas, chegam sem habilidades, chegam sem oportunidades, trabalharam a morrer a vida inteira, nunca foram promovidas. Mas Deus, que é tão bom, começa a trabalhar nesse ser. E Deus, que é tão bom, começa a profetizar coisas através dos profetas, dos ministros. E Deus, que é tão bom, começa a trazer uma nova mentalidade, uma nova esperança. E as coisas começam a mudar da água para o vinho. Pouco tempo depois, a gente já nem consegue mais agradecer pelo lugar que Ele nos tirou. Sabe, eu quando era criança aprendia uma oração assim: Deus, muito obrigado por esse dia, abençoa meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, meu avô e minha avó. Perdoa os meus pecados e dá uma noite de sono de paz, em nome de Jesus, amém. Quase que uma reza. Sabe como eu ensino meus filhos a orar? Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela nossa casa, pela nossa família. Muito obrigado pela Farol. Obrigado pelo cultinho de hoje. Obrigado porque não faltou comida na nossa mesa. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Você acha que a gente não tem problema? Se quem quiser problema, eu distribuo para vocês dividirem uns 3 ou 4, vocês vão dar conta de pelo menos um que eu tenho. Com todo respeito, eu te dou um para você dividir em 3 e 4, e tenho certeza que você vai achar muito. E hoje eu fiquei feliz da vida que na hora do almoço eu convidei meu filho para fazer a oração, e ele assim: Deus, obrigado porque a mesa está farta. Deus, obrigado porque nós temos alimento para comer. Deus, obrigado porque nós temos uma casa gostosa para morar. E Deus, obrigado por papai e mamãe. Obrigado pela Farol. Obrigado por vovô e vovó. Obrigado. Ele não pediu nada. Quando ele foi pedir, ele disse assim: Deus, por favor, cuida de quem não tem o alimento para comer como eu estou tendo agora. Sabe, será que você e eu temos noção de que se temos o pão, significa que Ele nos deu?
Uma igreja grata, ela atrai o favor e a glória de Deus, e nós estamos entrando nessa estação de Abibe. Eu não quero entrar com uma igreja ingrata, eu estou pedindo para Deus remover ingratidão no nosso meio, eu estou pedindo para Deus, se for o caso, remover ingratos, para a gente aumentar o clamor de gratidão no nosso meio, para aumentar o clamor de reconhecimento de quem Ele é, do que Ele faz, do que Ele é capaz. Porque quando nós nos voltamos os nossos olhos para Deus, nada mais nos satisfaz a não ser Ele. Não tem nada mais importante do que Ele. Não tem nada mais gostoso do que ficar na presença dEle. Não tem nada mais legal do que orar. Não tem nada mais gostoso do que agradecer. Nós tiramos os olhos do problema e nós colocamos os olhos na solução. Nós tiramos os olhos da mediocridade, nós colocamos os olhos no grande, no grandioso, no poderoso, no Deus de Israel. Nós tiramos os olhos do medo e nós colocamos os olhos naquele que guarda a cidade de Jerusalém de dia e de noite. Então eu posso dormir tranquilo, porque ninguém aqui pode dormir tranquilo se Deus não guardar. Em vão vigia a sentinela. Aquele porteiro do seu prédio dorme a noite inteira. Pensa que você está seguro no condomínio? A câmera só registra. Ela não faz mais nada além de registrar o assassinato. Ela não vai proteger você. Mas o guarda de Israel não dorme. Ele me protege, Ele me abençoa. Eu não vivo em medo. Então eu sou grato porque o Senhor não dorme, eu posso dormir. Porque Ele não dorme, eu posso dormir. Você consegue entender essa realidade? Se você tem pão, você está na hora de pedir perdão, porque você tem aquilo que Deus te deu. E se você não pede perdão, você não reconhece quem Ele é na sua vida. Lamentações, a palavra de Deus diz: graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias são inesgotáveis, elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. As pessoas mais felizes da terra são aquelas que acordam de manhã agradecendo porque não foram consumidas. Elas não veem que elas são muito boas, que elas são muito corretas, que elas são muito didáticas, que elas são muito pregadoras da palavra, que elas são muito pastoras, que elas são muito competentes. Eu. É cansativo lidar com gente ególatra. É cansativo lidar com gente carente de emoções. Sabe por quê? Porque nós não fomos feitos para sermos adoradores do nosso próprio eu. Nós fomos feitos para adorar a Deus. Nós não fomos feitos para olhar os nossos méritos. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Nada que eu faça vai realizar o milagre, o impossível que eu quero que aconteça. Então eu reconheço a grandiosidade daquele que tudo pode. Eu reconheço que Ele é. Eu acordo cantando as suas misericórdias e vou dormindo cantando a sua fidelidade. Obrigado, Deus, por mais um dia, está acabando. Obrigado porque o Senhor me ajudou a vencer leão, matei urso. Não venci tudo, mas o dia de hoje está vencido, glória a Deus. Amanhã nós acordamos para um novo dia, renovados pela Tua misericórdia, não consumidos pela Tua ira, porque o Senhor é um Deus benigno, longânimo, bom, paciente. Obrigado porque o Senhor não me julga pela minha falha. Obrigado porque o Senhor me aceita, porque sou seu filho. Gente, as pessoas mais felizes da terra reconhecem a fidelidade do Senhor, elas reconhecem a grandeza do Senhor, elas reconhecem que a palavra do Senhor é o alimento e é o guia. A provisão, ela anda de mãos dadas com o perdão, e existe também uma íntima relação entre o pecado e a escassez, porque quando nós pecamos, nós desatamos as mãos do Senhor, e sem o Senhor a vida não tem provisão, a vida não tem misericórdia, a vida não tem graça. Sabe o que te trouxe para perto do Senhor? Foi alguma falta de paz, falta de amor, falta de dinheiro, falta de alegria, falta de plenitude. Então, uma vez que Deus te deu a mão, e Ele vai dar a mão para muita gente aqui hoje,
Não solta mais a mão dele não, porque o pecado nos faz separação entre nós e Deus. O pecado nos deixa longe do Senhor. O pecado faz com que a gente fique distante daquele que tudo pode, tudo é. E se você pecar, levante-se e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Não afasta de mim o teu espírito. Eu preciso tanto de ti. Tenha uma postura de humildade, não de preservação. Sabe quando eu conheço um líder de Deus, um homem de Deus? Não é quando ele está realizando muitas coisas, mas é quando ele está orando. É quando ele erra e tem reconhecimento do erro e ele sabe dizer: perdão, eu errei. Esse é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Porque todos pecaram, meus irmãos, destituídos foram da graça de Deus. Só tem um tipo de gente que Deus rejeita: o orgulhoso. Deus não rejeita o pecador, Ele só rejeita quem não quer se quebrantar diante dele. Ele não tem compromisso com o pecado e Ele não tem compromisso com o orgulho. Quando nós temos o entendimento de que o pecado nos separa de Deus, nós vamos nos separando da bênção de Deus, nós vamos nos separando da provisão de Deus, nós vamos nos separando do amor de Deus. A gente fez essa escolha, não foi Deus. Que fique claro nessa noite que fui eu que escolhi. Foi o pecado que eu cometi que me separou de Deus. Você sabe quando eu percebo que as pessoas não estão bem? Quando elas estão em pecado. Elas começam a se afastar naturalmente de mim. Começam a se afastar naturalmente da igreja. Começam a se afastar naturalmente. Elas começam a colocar a culpa do pecado delas em alguém. Seja no passado, sejam em figuras de autoridade. Porque elas não querem assumir o BO da humildade. A humildade exige de nós todo o quebrantamento possível. Eu preguei isso domingo, mas volto a repetir, porque o Espírito Santo está me impelindo a repetir isso. A pessoa obstinada de coração, que não reconhece quem Deus é, e não reconhece o seu estado de pecador na terra, ela precisa ser quebrada sem que haja cura. Depois de quebrado, o obstinado não consegue mais se levantar. Próximo, por gentileza. Peça o pão, peça perdão e perdoe-se. Não há nada de errado em pedir para que Deus te dê provisão. O orgulho também, ele faz uma barreira entre a gente e o Pai da provisão. É como se a gente tivesse vergonha de pedir, porque a gente não se sente digno. Deixa eu dizer uma coisa para você: o Pai já sabe o que você precisa, Ele só está esperando você verbalizar, para que você depois dê glória e honra a Ele, para que Ele receba a glória. Porque você pediu, Ele fez. Algum pai de menina aí, levante sua mão. Pai de menina. Sabe por que Davi era menina dos olhos de Deus? Não menino? Porque Deus é pai, não é mãe. O menino mexe com o pai, mas a menina... Ai, meu Deus do céu, meu coração. Acaba a moral da gente quando a gente tem uma filha menina. Até a birra a gente acha bonitinho. Você tem duas, né, pastor? Eu tenho uma menininha que ela tem o meu coração. Meu Deus do céu, essa menininha me pede água 3 horas da manhã. Eu levanto alegremente 3 horas da manhã e vou buscar água. Quando que eu faria isso por mim mesmo? Eu morreria de sede a noite toda. A menininha está com alguma vontade, o papai vai lá e resolve. Deixa eu dizer para você, você é a menina dos olhos de Deus. Ele te tem com bom grado. Você pode pedir a Ele, não tem nada de errado nisso. Nós somos a noiva de Cristo, nós somos feminino, Ele é o noivo. Significa que Ele nos trata com muito carinho e delicadeza, que você pode pedir ao Pai da provisão. Você não precisa ser o machão provedor, porque na verdade você já está cansado, meu irmão. Você se colocou numa posição que você não consegue garantir. Você é o provedor, você é o forte que não chora, você é o homem que pode tudo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você está cansado dessa posição? Chega diante do Pai e diz: Pai, me ajuda, Pai, me perdoa, Pai, derrama provisão. Porque se você, homem, fizer isso, a sua esposa estará coberta da provisão do Senhor também. Mas as mulheres que aqui não são casadas, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que Ele é o marido
das viúvas, Ele é o pai das órfãs. Não tem como faltar se você pedir. Mas não se esqueça também de pedir o perdão, porque o perdão, ele é libertador. Há um entendimento de que você precisa da graça dele quando você pede perdão, você entende? É uma necessidade, mas nem que você não tenha errado. Quando você pede perdão, você entra com humildade na presença dele. Sabe quantas vezes nós estamos orando, e vou ser sincero para vocês, para tocar uma igreja espiritualmente falando, você não pode andar em pecado. Até mesmo as coisas pequenas, o pastor ele tem que abandonar. Ele tem que viver uma vida muito reta. Se ele quiser viver em crescimento e avanço, ele precisa viver uma vida reta. Mas às vezes, sabe, a gente tem pecados ocultos, que a gente não sabe que está cometendo. Às vezes é um jeito, às vezes é uma forma, às vezes é uma cultura errada aprendida, que a gente acaba reproduzindo, e não agrada a Deus. Então, sabe qual tem sido a minha oração como pastor? Deus, perdoa também aqueles pecados que eu cometo, e que eu não sei que eu estou cometendo. Essa humildade de chegar diante de Deus e dizer, Pai, me perdoa. Perdão pelo quê? Não sei, estou te pedindo perdão por alguma coisa que de repente eu fiz, que me separou do Senhor. Eu quero ter essa humildade sempre. Farol, eu quero que a gente tenha essa humildade sempre, de chegar diante de Deus e dizer, perdão, Pai. Para pedir perdão você precisa antes também se perdoar, porque há pessoas que cometem tantos delitos, ou já cometeram tantos pecados, que elas não se sentem dignas do perdão de Deus. E o perdão de Deus, ele está disponível a todos. O perdão de Deus não importa se você fez algo muito ruim a alguém, ou se você fez algo muito ruim a si mesmo. O passado passou, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Nessa noite pessoas vão ter novos começos, porque Deus vai dar uma chance de recomeçar. Deixa eu dizer para você, nessa noite é a chance de você recomeçar, é a chance de você dizer perdão, Pai, e esquecer o pecado. A palavra de Deus diz em Isaías 43, 25, eu mesmo, sou eu. Ele não está mandando um funcionário não, é Ele. Quando você quer garantir que alguma coisa seja feita e você tem funcionários, faça você mesmo. E se pedir para alguém da sua confiança, confira se foi feito. Deus, Ele não está delegando essa responsabilidade de perdoar pecados. Ele não está pedindo para um anjo te perdoar. Ele não está pedindo para um arcanjo te perdoar. Ele não está pedindo para uma pessoa boa te perdoar. Ele está dizendo, sou eu mesmo que perdoo os seus pecados. Sou eu que apago as tuas transgressões, e faço isso por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Eu acho que a maior consequência do pecado se chama memória. Porque Deus já esqueceu do seu pecado, mas você ainda se lembra. E porque você se lembra, muitas vezes você se vê com a identidade de pecador e não de filho. Então você não consegue pedir nada. E você não consegue pedir perdão, porque você não se sente perdoado. Como eu disse, para você dar o perdão, antes você precisa ter o ativo de ter sido perdoado. Para você dar uma oferta, você antes precisa ter recebido uma provisão. Deus dá o pão e Deus dá o perdão. Então você come do pão, você reparte o pão, e você come do perdão, e você dá perdão. Faça as pazes com Deus, faça as pazes com seu irmão, e faça as pazes consigo mesmo. Está falando com alguém essa palavra aí ou não? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Se você não tiver paz com Deus, vai ser impossível ter paz consigo mesmo. E se você não tiver paz com Deus e não tiver paz consigo mesmo, não vai conseguir ter paz com os irmãos. Pessoas perturbadas, elas não têm paz, elas não conseguem se perdoar, elas não conseguem se relacionar com Deus Pai, e portanto elas não conseguem se relacionar com as demais pessoas com saúde. Casamentos curados, famílias curadas, são famílias onde as pessoas estão buscando perdoar, se perdoar e entregar qualquer tipo de perdão necessário. Eu creio que Deus está levantando famílias curadas nessa casa. Sabe de uma coisa? A amargura, pessoas amarguradas, pessoas entristecidas, que nem
que nem uma cirurgia plástica funciona, porque a cara delas é tão feia, de tão amarguradas que são. Vocês já viram pessoas amarguradas? Você sabe que pela expressão facial eu sei se uma pessoa viveu a vida inteira amargurada ou se ela viveu a vida inteira livre de pecado da amargura. Pessoas amarguradas são extremamente duras. Elas se tornam feias, não porque são feias, mas porque se tornam enrijecidas pela amargura. Elas querem que alguém pague pelo que fizeram com elas. Elas se esqueceram que também foram perdoadas, e porque elas têm o ativo do perdão, elas também podem perdoar. Primeiro eu perdoei, eu fui perdoado por Deus, e agora eu posso perdoar quem quer que seja. A amargura, ele é fruto de mágoas que não foram perdoadas, e a inclemência, o pecado, é o pecado que te impede de alcançar a graça que está nessa chave. O que é inclemência, pastor? Inclemência é a ausência de perdão. Fica lá a situação, remoendo. Não, eu não tenho raiva não, mas não consegue ver a pessoa. Eu não tenho raiva não, mas não consegue ouvir a pessoa. Eu não tenho raiva não, mas Deus me livre, está bloqueado, deletado, parei de seguir. Irmão, me perdoe, você está inclemente. Eu não tenho raiva não, mas não consegue mais ir nem na igreja, porque não consegue sentar perto do irmão. A gente é engraçado, né? Eu acho que Deus ri. Inclemência é pecado, meu irmão. Você está dando lugar para a amargura entrar no coração. Próximo. Essa noite é uma noite da gente fazer as pazes. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, e aqui vem a solução: filho, seus pecados estão perdoados. É engraçado. Será que o paralítico queria ouvir isso de Jesus? A primeira frase que Jesus diz? Para pensar, você está numa corrente aí, você está fazendo aí o voto comigo aqui, nas quartas. E você entrou no voto porque você estava endividado. E você estava precisando de uma resposta a respeito das dívidas, que já faço a propaganda anteriormente. Em maio nós vamos ter um curso de como sair das dívidas. Aí você vê assim: Senhor, eu quero te pedir uma solução financeira. Aí Jesus fala assim para você: os seus pecados estão perdoados. Você fala: será que Jesus está, o Léo está com o Creu, está tudo direitinho? O cara está paralítico. Jesus chega para ele e diz assim: ó filho, seus pecados estão perdoados. E aí ele mesmo diz: o que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se, pegue a sua maca e ande? É lógico que é dizer, os seus pecados estão perdoados. É muito mais difícil a gente pensar hoje, na lógica de Jesus, que uma pessoa pode ser, mesmo na lógica de Jesus, que uma pessoa pode ser curada da paralisia, do que ela pode ser perdoada do pecado. Mas eu digo a você, levante, pegue a sua maca e ande. Próximo, por gentileza, para a gente fechar. Deus tem pão para você hoje, e nenhum dia mais faltará, se você clamar. Vou repetir, é para comemorar de pé, nunca vai faltar. Ele vai fazer um milagre, 11h59, mas aquele dia você vai ter. Deus tem pão para você hoje, nenhum dia faltará. Mas você vai ter humildade para clamar? Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia. Senhor, dá-nos o pão de cada dia. Perdoar é quitar as dívidas que alguém tem com você, e quando você perdoa, você também está se liberando das dívidas. Tem uma relação intrínseca entre dívida e inclemência. Pessoas que guardam mágoas são pessoas endividadas, ou emocionalmente e financeiramente também. Se você fizer um estudo fino no Novo Testamento, todas as vezes que Jesus fala sobre dívidas, ele está falando de perdão. Quem aqui gostaria de ter suas dívidas perdoadas, diga amém. Então eu quero pedir para você, comece a liberar aquilo que ele já te deu, que é o perdão. E hoje é dia de aumentar as expectativas, porque pecados perdoados trazem aquilo que você antes não tinha. Jesus chega para o paralítico e diz assim: meu filho, seus pecados estão perdoados. Logo em seguida ele diz: levanta, pega a tua maca e anda. Fiquemos de pé na presença de Deus. Farol, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, minhas irmãs,
seus pecados estão perdoados por Jesus. Agora, levanta, pega a tua maca e anda. Corre para o propósito de Deus. Levanta, pega a tua maca e anda. Corre para a vontade de Deus. Levanta, pega a tua maca e anda. Perdoa quem você tem que perdoar. Peça o que você tem que pedir. Você crê? Levante sua mão a Ele e começa a dizer: Senhor, eu preciso me levantar dessa situação. Eu não vou ficar parado, eu não vou ficar preso a isso mais. Eu não vou ficar preso a mágoa, a inclemência. Eu não vou ficar preso a uma falta de fé, falta de perdão. Eu não vou ficar preso à opinião das pessoas. Nessa noite eu declaro que vou sonhar, vou planejar e vou avançar. Eu vou levantar e andar, porque os meus pecados foram perdoados. Quem crê nisso, diga: eu creio, Jesus. Então fala assim: Jesus, eu recebo o seu perdão. Jesus, eu recebo o seu perdão e eu libero o seu perdão. Jesus, eu recebo a tua graça e eu dou da tua graça. Olha para mim, sabe o que é graça? Graça não é uma licença para pecar não, irmãos. Não tem nada a ver com isso. Graça é um poder para não pecar. Graça é uma força para você fazer o que ninguém consegue fazer. Graça é uma sabedoria para se destacar como ninguém se destaca. Graça é uma capacidade divina dada a você de graça, mas que custa um alto preço, a vida de Jesus. Graça é um jovem manter-se puro no seu caminho, mas ninguém consegue, mas o jovem consegue porque ele tem a graça de Deus. Esse jovem consegue. Graça é você dar perdão a um assassino, porque Jesus o perdoou primeiro, então você também libera ele da sua vida em nome de Jesus. Graça é a capacidade de ir além. Quando você não conseguia nem andar uma milha, você já está andando 10. Olha que coisa, isso é graça. Graça é um oxigênio que vem do céu e nos habilita a viver o dia sem angústia. Você tem consciência de que tem Pai, que você pode descansar. Pense no quanto a gente tem que praticar isso, gente. Quanto a gente tem que praticar a graça de Deus. Quem aqui está sem vontade de sonhar e consegue dizer isso publicamente? Quem está sem vontade mais de sonhar? Está vendo a vida preto e branco, meio cinza? Levante sua mão, quero orar por você. E levanta bem alto, por favor, para eu ver. Isso. Pois eu digo nessa noite, os seus pecados foram perdoados. Os seus pecados foram perdoados. Chega no Pai com humildade nessa noite. Peça a Ele, planeje, volte a sonhar. O Pai não está dormindo, o Pai está on, viu? O Pai está ligado, dia e noite. Então nós nos chegamos a Ti nessa noite, Pai, com ações de graças. E nós clamamos para que o Senhor restaure os nossos sonhos. Como igreja nós te pedimos isso como comunidade, te pedimos isso como indivíduos, te pedimos isso como família. Pedimos provisão e graça para sonhar. Quem aqui se sente inapto para planejar? Pessoas que não conseguem sair do sonho, só fica no campo das ideias, não consegue planejar. Levante sua mão bem alto. Isso, bem alto. Pai, o Senhor planejou o mundo, o Senhor criou o universo em 6 dias. O Senhor planejou água doce separada de salgada. O Senhor planejou passarinho voando, peixe nadando. O Senhor planejou criação do homem, da mulher. O Senhor planejou como os ecossistemas funcionariam. O Senhor é um Deus que pode nos ensinar a planejar. Então nós chegamos diante de Ti com ações de graças pela Tua graça e Te pedimos, nos ensine a planejar. Quem aqui sente que não avança? Quem sente que não está avançando na vida? Levante sua mão, onde você está. Não é que você teve um mês difícil, é que você sente há algum tempo que não está avançando. Não está crescendo espiritualmente, não está crescendo emocionalmente, não está crescendo financeiramente. Isso, Pai. Nessa noite nós removemos o Teu povo da letargia que traz eles para trás. Nós declaramos: avancem com a graça de Deus. Pede para Ele a graça, faz sua oração aí, fala: Deus, sabe, uma das coisas que a gente não avança é que a gente acha que Deus tem que avançar pela gente. Vamos, faz sua oração, diga: Deus, me ajuda a avançar. Agora eu quero fazer uma oração
somente com as pessoas que não conhecem a Jesus de perto. E aqui eu tenho duas situações. Existem pessoas que já conheceram a Jesus, já convidaram Jesus para morar no seu coração, mas no meio do caminho foram deixando para lá. Foram deixando as dores, as circunstâncias, as desilusões matarem a fé genuína e pura. Como é fácil a gente fazer isso? Porque a vida é luta. Você tem que bater mais do que apanha, mas você apanha também. Esse é um grupo de pessoas que nós devemos ter aqui nessa noite. Mas tem um outro grupo de pessoas que não conhecem a Jesus mesmo, nunca entregaram seu coração para Jesus. Pertenceram até a algumas religiões, mas eles nunca conseguiram dizer: Jesus, você é meu único Senhor e Salvador. E eu vim profetizar sobre você nessa noite, que hoje você vai ter um novo começo. Deus vai começar algo novo na sua vida, porque é impossível Jesus entrar na vida de alguém e a vida dessa pessoa não mudar. Quem aqui conhece Jesus, levante sua mão e pode dizer: Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou a minha casa, Jesus mudou a minha realidade espiritual, Jesus mudou as minhas emoções, Jesus curou o meu passado, perdoou os meus pecados. Mas talvez você não consegue levantar a mão. Você ainda se sente preso no pecado, preso no erro, preso no trauma, presa no abuso, presa na imagem distorcida de quem Deus é. E eu quero te convidar, se você é uma dessas pessoas que nunca fez uma oração de reconhecer Jesus como seu Senhor, de fazer um convite para Ele morar no seu coração, ou você que já fez, mas deixou de lado, deixou para trás, sabe? Eu queria convidar você a colocar a mão no seu coração nesse exato momento, todos de olhos fechados. Nós estamos passando para o finalzinho do nosso culto, mas a parte mais importante, é a parte que muda toda a nossa história. Eu quero convidar você a fazer uma oração assim: Senhor Jesus, repete comigo: Senhor Jesus, eu reconheço você como meu único e suficiente Salvador. Eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, com a certeza que o Senhor pode e vai me perdoar. Eu aprendi nessa noite que o Senhor Jesus me dá provisão. E eu quero também te pedir uma graça para viver a tua palavra e viver uma vida que te dê louvor, te dê reconhecimento, que te dê mérito. Eu quero ser um farol. Eu quero te pedir que o Senhor brilhe a sua luz sobre mim, brilhe a sua luz sobre a minha escuridão, Jesus. Tira a minha vida da desesperança. Eu preciso de ti, Jesus. Eu preciso de ti, Jesus. E eu quero viver contigo a partir de hoje, bem juntinho. Em nome de Jesus. Amém.